para poder discernir esse todo energético, né? Então eles acabaram mentalizando, acabaram pegando pequenas parcelas dessas energias e personificando elas, trazendo mais próximo do conhecimento da humanidade. E criou-se a ideia dos arquétipos, né? Uhum. Cada pessoa, cada local criou, cada cultura criou o seu arquétipo diferente e tem uma nomenclatura diferente, mas se tu for ver, existe o deus da guerra na cultura grega, na cultura romana, na cultura egípcia, na cultura nórdica, existe a deusa mãe em todas essas culturas também, e até, se a gente trouxer mais para a modernidade, no cristianismo, Sim, vamos os dizer, santos de né? cada uma dessas coisas, né? Exato, esses arquétipos, eles mudam o nome, mudam a cultura, mas eles Uhum. continuam existindo. Exato. E é bem importante a gente começar a perceber que existe um modelo de padrão de comportamento em cada uma dessas expressões, né? Porque a gente também vai precisar trabalhar o nosso modelo de comportamento. Então, se eu quero melhorar a minha vida, a minha qualidade de vida, as pessoas com as quais eu me relaciono, e poder fazer uma série de mudanças ao meu redor, eu preciso entender de que forma eu tô agindo, estou me comportando em diversas situações, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, para poder efetivamente fazer algum tipo de mudança, né? Porque o primeiro estágio de entendimento quando a gente fala de comportamento é se dar conta disso. Para a gente poder se dar conta disso, existem mais de uma técnica diferente, né? Tem o processo terapêutico, então a pessoa pode, ao longo da terapia, conversando com o psicólogo ou com o terapeuta, entendendo seus aspectos comportamentais. Uhum, Existem os testes de comportamento, como o DISC e vários outros assessments diferentes. A numerologia, né? O uhum. mapa astral, as questões cabalísticas, a própria questão do enneagrama, que trabalha em cima da cabala também, né? Então, são Como é o todas. nome daquela técnica que estuda a caligrafia? É... me fugiu o nome agora, mas é uma técnica que tu trabalha a partir da forma como a pessoa escreve, tu entende que padrão de comportamento ela tem, de que forma ela vai se portar em N situações, né? Uhum. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente quer alcançar alguma coisa, ou a gente quer conquistar alguma coisa, é a partir do nosso comportamento que a gente vai materializar todas as nossas formas de pensar, né? Então a gente vai começar a entender que o nosso pensamento é materializado na realidade a partir da nossa rotina. Vamos falar uma palavra mais simples, rotina, acho que é mais simples do que comportamento mesmo, né? Então, É, o dia a dia, cada um dos atos, a forma como a gente vai lidando com uma dessas coisas, vai acontecendo de melhorar o nosso dia. Aproveitar que a gente já tem um comentário aqui na nossa linha do tempo, um beijão para Ivana, que está pois assistindo é. a gente, mandou um muito bom parabéns, né? Bom, o que acontece com essas questões da rotina e do comportamento? Digamos que a gente tem um objetivo de atingir alguma coisa, ou melhorar o relacionamento com alguém, ou conquistar alguma coisa financeiramente. A gente precisa começar a analisar e entender se o nosso padrão comportamental, a nossa rotina, então, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, entender se essa rotina está de acordo com aquilo que a gente quer. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, digamos que a gente teve um passado de construção, que o nosso arquétipo pessoal ele vai sendo construído na infância, né? Então, Sim. esse modelo comportamental vai se sobrepondo com cada uma das realidades que a gente vai encontrando. Uhum. Então, quando eu sou criancinha, pequenininho, eu tenho uma série de exemplos, uma série de pessoas com as quais eu convivo, e eu vou absorvendo esses comportamentos como exemplo, colocando isso na minha rotina, né? Principalmente os dos pais, né? Exato, né? Aqueles que estão em casa dentro do núcleo familiar. Então, desde a forma como escova os dentes, a quantidade de vezes que toma água, o tipo de alimentação que tem, isso tudo é hábito, isso tudo é comportamento, isso tudo está dentro da nossa rotina. Perfeito. Como a gente vai construindo isso, né? A gente vai modulando isso na nossa rotina, a gente vai sobrepondo esses exemplos um a um. E vai colocando, por exemplo, primeiro a gente aprende a escovar os dentes de uma forma. A gente conhece uma outra pessoa, ou vai para a escola e tem um aprendizado um pouco diferente sobre isso e vai sobrepondo aquele aprendizado. Só que a gente nunca substitui um aprendizado. Então, por exemplo, se tu vier aqui agora e me contar alguma coisa que tu aprendeu de novidade
sobre um comportamento que eu deveria melhorar, eu só vou conseguir entender e sobrepor o comportamento que eu tinha anteriormente testando essa nova possibilidade. E isso vai demorar um tempo para acontecer e para se firmar na minha rotina, né? Então não vai Sim. ser da noite para o dia que o meu comportamento muda. Porque primeiro eu preciso mudar a minha rotina para transformar isso num hábito, para depois isso começar a ser um traço do meu comportamento. Existe uma questão também que se fala, tu só consegue mudar um hábito que tu adquiriu e que não tá te fazendo bem quando tu consegue identificar quais são os gatilhos que te levam a perpetuar aquele hábito, né? Exato. E daí, a partir desta identificação, conseguir mudar. Ah, vamos dar um exemplo. Eu, sempre que eu tô triste, por exemplo, eu vou lá e como um chocolate, Isso. né? Com o passar do tempo, eu nem me apercebo que eu tô triste. Eu já sinto direto a vontade de comer chocolate. Ah, estou com uma vontade estranha de comer chocolate, né? Exato. E a gente tem duas formas de entender essas vontades, né? Uma questão é a pulsão, a questão de pulsão e instinto, que são duas coisas diferentes. O instinto é a vontade de comer, a pulsão é a vontade substituída pelo nosso intelecto, né? Essa mudança de objetos. E essa questão de focar em outras coisas justamente acontece nisso, né? De a pessoa, ela colocou dentro da mente dela que aquilo vai resolver o problema dela, né? Comer chocolate resolve o problema da tristeza. Só que isso ainda é um aspecto positivo, porque a gente vai ter acontecimentos no nosso dia a dia. Ah, o pessoal que trabalha com vendas, o pessoal que trabalha em casa, às vezes não entende por que não consegue conquistar alguma coisa, né? Ah, eu tenho muita dificuldade de fazer um fechamento de venda, mas em toda conversa tem sempre a mesma piada, a mesma história, o mesmo comportamento repetitivo que acaba sabotando aquele momento, né? É bem interessante a gente observar relacionamentos nessa questão tanto do chocolate quanto de outras questões. Olha só, imagina vocês devem conhecer algum casal aí no círculo de amizades de vocês, que as pessoas brigam o tempo todo, né? São aquelas pessoas que estão sempre brigando. Abriu a boca é para brigar, então elas vão se sobrepondo ou vão se indicando pequenas coisas, até quando elas não estão de mau humor, elas ficam se indicando umas às outras. Quem não conhece acha que tá brigando. Acho que tá brigando. O que vai acontecer com isso? Essa pessoa, esse casal, ao longo do tempo, eles vão sobrepondo mais e mais essa forma de comportamento. E isso vai ficando no inconsciente deles. Conforme eles vão sobrepondo isso, e voltando também à nossa conversa da semana passada, da retrasada, isso vai ficando também no campo áurico deles, né? Sim. Então, a partir do instante onde acontece uma pequena coisa, pode ser a coisa mais insignificante do mundo, o cérebro automaticamente já está dentro do hábito de tornar aquilo um dramalhão mexicano, né? E as pessoas acabam brigando e discutindo por uma questão que muitas vezes é banal, né? Que não existiria necessidade de uma discussão, necessidade de problematizar aquilo, porque se tornou um hábito. É isso que acontece com os relacionamentos autodestrutivos, né? Onde as pessoas têm um espaço de relação onde elas começam dentro da rotina delas, construir esse não diálogo, né? Essa forma de violência verbal, onde elas vão aos poucos se minando e se desconstruindo, e elas vão permanentemente deixando essa informação no inconsciente delas, dizendo, é assim que eu tenho que agir. É verdade. Só que a gente precisa identificar onde isso acontece, né? Para identificar, às vezes não dá para identificar sozinho, às vezes a gente vai precisar ou de um terapeuta, ou de um psicólogo, ou de um amigo, ou de uma situação extrema que vai causar um trauma e a partir dali tu vai te dar conta, né? Isso acontece. Às vezes até uma DR, né? Às vezes uma DR A crise sempre ajuda nessas questões. Né? Então, a gente precisa identificar isso. A partir do instante onde a gente identifica que existe algo que está minando aquilo que a gente quer fazer, né? Se a gente continuar dentro desse espaço do relacionamento, está minando o que a gente quer fazer, está destruindo a nossa relação, a gente precisa identificar o que starta aquilo. Porque muitas vezes não é só o hábito em si, mas um trauma relacionado com o hábito. Então, por exemplo, via os pais brigando em casa, ou tem um medo oculto que é o de ficar sozinho
E para já antecipar o fato de ter medo de ficar sozinho, já quer ficar sozinho de propósito para não precisar passar pela experiência de vir a ficar sozinho porque alguém o abandonou. Sim. E com isso começa a gerar uma série de situações onde existe conflito. Isso é caracterizado como crença limitante? Isso é caracterizado como uma crença limitante. Todo espaço onde a gente constrói dentro do nosso cérebro uma estrutura de significação que não deixa a gente transpor limites é uma crença limitante, né? Existem N tipos de crenças limitantes. Crença limitante para os relacionamentos,